Muito bom dia, Dr. Francisco Pinto Balsemão. Olá, bom dia. Obrigada por nos ter cedido o seu tempo para esta entrevista de hoje e é com grande orgulho que eu, militante número 207.727, estou perante o militante número 1 do PPD-PSD que pôde conviver com Francisco Sá Carneiro, seu fundador. Gostava de lhe começar por perguntar que momentos é que foram mais críticos enquanto deputado da Assembleia Nacional e como foi ser deputado na Assembleia de 33? Nós, quando aceitámos integrar como independentes as listas da União Nacional, praticamente não nos conhecíamos uns aos outros. Eu conhecia bem o José Pedro Pinto Leite, por exemplo, mas não conhecia o Francisco Sá Carneiro. Conheci-o porque ambos somos Franciscos e aquilo era sentado por ordem alfabética. E, embora nunca fôssemos um grupo muito organizado, começámos a tomar iniciativas e a apoiar-nos uns aos outros nessas iniciativas, sabendo que, a pouco e pouco, passámos a funcionar como um partido minoritário dentro de uma Assembleia monolítica, a TI monolítica. Isso foi a novidade que trouxemos e apresentámos, quer através dos mecanismos próprios da Assembleia, projetos de lei, como o caso do projeto de lei de imprensa, projetos de lei sobre direito de reunião, de associação, mas também ligados a outras matérias, como as cooperativas, por exemplo, o teatro, etc. E fomos conhecendo melhor. Mas, além disso, a maneira como fomos interrompidos por vários outros deputados mostra o ambiente de animosidade que existia e que, aliás, culminou quando já no último ano da legislatura, em 72, 73, Francisco Sá Carneiro demite-se, acho que em janeiro, mas por carta, mas Miller Guerra optou por fazer um discurso de despedida que, aliás, foi construído de uma maneira inteligente, porque ele foi dizendo tudo o que pensava e só no fim, mesmo no fim, é que disse que perante isto tudo vou-me embora. E o Joaquim Magalhães Mota e eu sabíamos que ele ia fazer esse discurso, então colocámos ali ao lado da tribuna, um de cada lado, uma espécie de guarda-costas para, se houvesse ameaças físicas, podermos proteger o João Pedro Miller Guerra. Não chegou a haver ameaças físicas, mas os ânimos exaltaram-se imenso e depois eu, que sou uma pessoa pacífica, relembro-me sempre de repente estar agarrado aos virados do casaco do almirante Tenreiro a dizer traidor eu, quem é que me está a chamar traidor? Coisas desse género, que não fazem muito o meu género. Isto só para lhe dizer que não foi fácil e que tivemos problemas. De que é que falavam, o que é que pensavam e o que é que sentiam? Que esperança tinham os deputados de ala liberal da Assembleia Nacional e que qualidades considera ser necessárias para agir naquele contexto? Eu acho que ao princípio tínhamos a esperança que eu lhe disse de conseguir apoiar Marcelo Caetano num caminho de reforma para a democracia. Depois as esperanças não eram grandes, antes pelo contrário, vimos que o regime voltou a fechar-se e que a nossa missão, como nós a interpretávamos, era, visto que estávamos eleitos e que tínhamos aquela tribuna, devíamos aproveitá-la para defender os nossos pontos de vista, que essencialmente passavam pela existência de liberdade. O sermos chamado ala liberal não significa que ideologicamente fôssemos liberais, significa que fomos, acima de tudo, lutadores pelas liberdades, direitos e garantias essenciais. Onde é que estava, o que é que pensou e o que é que sentia no dia 25 de abril de 1974, um ano após, em 1975, quando foram as primeiras eleições, e em 1976, quando foi a entrada em vigor da atual Constituição? Quase dava para escrever um livro de memórias, mas tentando ser rápido, no 25 de abril de 74 fui avisado por um colaborador meu, que era noctívago, que estava a acontecer qualquer coisa, e depois comecei a tentar ouvir a rádio. Lá para as 4h30 da manhã, o Rádio Clube dá o primeiro comunicado do movimento das Forças Armadas, com aquela música militar, que todos, daquela altura, ainda nos lembramos dela. Recuso-me a cantá-la porque não tenho boa voz. E depois fiz uns telefonemas, avisei algumas pessoas
Meti-me no carro e lá para as 7h30 da manhã, já estava no Terreiro do Paço. Fui mandado parar por um pelotão de soldados e depois parei, claro, e abri a janela e o comandante, que era um tenente talvez, viu que era eu e disse: deixa passar que este é dos nossos. Eu aí fiquei mais descansado e satisfeito, fui para o Expresso, mas foi um dia de um rodopio enorme, porque as notícias iam sucedendo, as coisas não estavam ainda resolvidas, não é? Mas ainda houve toda aquela cena do quartel do Carmo, a partida de Marcelo Caetano. Foi um dia longuíssimo em que o Expresso foi visitado pelas mais diferentes pessoas que queriam saber notícias e que achavam que nós sabíamos mais do que a maior parte, do que aquilo que estava a ser propagado, mesmo pelas rádios e pela própria televisão. E, portanto, foi um dia de alegria, de alguma ansiedade ao princípio, porque não era muito claro o que estava a acontecer, e depois de grande alegria. E depois foi preciso refazer o jornal. Era uma quinta-feira, o jornal sai ao sábado, como sabe, e tivemos de refazer o jornal todo, porque já não fazia sentido grande parte do que tínhamos preparado para a edição normal do dia 27 de Abril. Depois tivemos as primeiras eleições para a Assembleia Constituinte. Tínhamos, entretanto, implantado o partido regionalmente, ou seja, quer no continente, quer nas regiões autónomas. Foi um trabalho muito árduo, muito duro, muito arriscado. Houve pessoas que morreram mesmo, não, como sabe, tristemente. Houve pessoas que foram agredidas. Eu próprio andei em várias aventuras, mas que agora conto assim com este sorriso, mas que na altura não davam muito para rir. E conseguimos, um ano depois, com a ausência de Francisco Sá Carneiro, que entretanto tinha tido uma doença grave e que não estava cá, conseguimos praticamente 27% dos votos, que é uma coisa notável para um partido que nem um ano de idade tinha. Nestes 40 anos de PPD-PSD e democracia, o que é que para si o desiludiu mais e o que é que o deixou mais emocionado? O que é que me desiludiu? Antes de mais, a morte de Francisco Sá Carneiro. É uma perda irreparável. Já me tenho interrogado e já me tenho perguntado muitas vezes como é que teria sido se ele não tivesse morrido. Não, ninguém sabe responder. Mas eu julgo que o país estaria melhor, estaria diferente se ele não tivesse morrido. O que é que me agradou? Muita coisa. Para já, a liberdade. A senhora é muito nova e não sabe o que é viver sem liberdade. É duro, é mau, é castrador, é frustrante. Depois, e para mim a liberdade tem ainda um significado especial, na medida em que, continuando a considerar-me essencialmente um jornalista, fui vítima direta da censura. E o que é que acha que falta à política e aos atores políticos atuais? Acho que faltam causas. Era mais fácil, talvez, antes, quando eu estive na política ativa. Primeiro, antes do 25 de Abril, era para quem quisesse lutar, era lutar pela democracia. Depois do 25 de Abril, foi preciso lutar para que não passássemos de uma horrível ditadura de direita para uma horrível ditadura de esquerda. Isso não foi uma coisa garantida. Depois foi estabilizar. Depois foi conseguirmos rever a Constituição e tornarmos, em 82, uma democracia plena. Depois foi a causa da Europa. E havia muito também a fazer, como causas mais concretas na saúde, etc. Acho que hoje em dia talvez faltem causas. Considera que a integração de Portugal na Europa foi uma fatalidade ou considera que foi uma vocação nacional? O que é que acha que ainda falta nesta União Europeia? O que é preciso mudar? A adesão plena à então CEE, para nós era também uma garantia política, de que a nossa democracia era reconhecida e também de que nos seríamos apoiados caso houvesse tentativas de agitação
cá dentro e de tentativas de regresso a uma ditadura, fosse ela qual fosse. Portanto, fatalidade, talvez não lhe chame, necessidade, com certeza, mas também tenho a certeza que na altura a grande maioria das pessoas estava completamente a favor da entrada de Portugal, da adesão plena de Portugal à CEE. E a CRP deve ser revista? Portanto, não lhe vou entrar em pormenores, que seria fastidioso, nem eu sou um constitucionalista, mas a minha resposta é que a Constituição que temos não é um impedimento para muitas das coisas que não acontecem, mas poderá, e julgo com vantagens, ser aliviada. Defina-nos em poucas palavras o que para si é social-democracia. Social-democracia tem valores eternos. Primeiro é o da liberdade, mas liberdade só por si não chega. É preciso também que haja igualdade, pelo menos igualdade de oportunidades à nascença, durante a vida, para aqueles que merecem aproveitar essas oportunidades e na velhice. E depois um terceiro valor que sempre defendemos, que é o da solidariedade. Não podemos aceitar que haja injustiças sociais, que haja desigualdades sociais. Eu julgo que, conjugando estes três valores, a social-democracia, que, como é evidente, não pode ser, em termos concretos, analisada e aplicada como era há 40 anos. E o que é que pensa o militante número 1 do PPD sobre o papel dos jovens na consolidação de uma sociedade mais livre, mais solidária e mais justa nos dias de hoje? A liberdade é um bem muito precioso, tem de ser cuidado. A democracia não é uma coisa conquistada e que se possa dar como garantida. E essa, visto que estamos aqui a falar por uma plateia de jovens, uma das mensagens que eu gostava de aqui deixar. Não pensem que a democracia está garantida. Vejam, por exemplo, a América Latina, onde há uns anos parecia que estava tudo na melhor. Hoje em dia temos problemas na Venezuela, temos problemas na Bolívia, temos problemas no Equador, temos problemas na Argentina e de repente as coisas complicaram-se extraordinariamente e há casos, todo este movimento bolivarianista leva a algumas interrogações sobre que tipo de democracia ou não democracia está a funcionar em alguns desses países. O dizer que isto é com os outros é péssimo. O estar ativo é fundamental e há novas maneiras de intervenção, e aqui falo de novo das novas tecnologias, em que os jovens podem estar muito presentes e podem ser muito úteis. Muito obrigada, Dr. Francisco Pinto Balsemão, por nos ter cedido o seu tempo e muitos parabéns por estes 40 anos de PPD.